A luta é não lutar. Esse é o seu desafio. Você já parou para pensar por que dizem por aí que o toque não tem solução? Eu vou te responder de uma forma bem objetiva e direta. Por que dizem por aí que o toque não tem solução? Porque todos os métodos que você já tentou foram métodos onde você buscava o alívio da ansiedade. São métodos onde você buscava controlar os seus pensamentos. São métodos intuitivos. Porque olha só, intuitivamente, como é que você se livra do sofrimento? Resolvendo as preocupações. Dando um chega para lá na ansiedade, no medo e na angústia. Ou fugindo da ansiedade, do medo e da angústia. Bom, intuitivamente, se eu tenho uma preocupação obsessiva, eu resolvo ela e me livro. Intuitivamente, se eu sinto medo ou ansiedade, eu reajo, eu fujo, eu resolvo, para assim me livrar do medo, da ansiedade e da angústia. Acontece que você faz isso há anos e talvez há décadas. E você já deve ter percebido que quanto mais você resolve as preocupações obsessivas, mais preso você fica. Você já deve ter percebido que quanto mais você evita, quanto mais você foge, mais você fica preso no medo, mais medo você sente. E você talvez faça isso há anos ou há décadas. E aí você procura ajuda. E todos os métodos que você encontrou até hoje, eles te ajudam a racionalizar, eles te ajudam a resolver, eles te ajudam a investigar, eles te ajudam a tentar se livrar do pensamento, eles te ajudam a tentar se livrar do medo, racionalizando, investigando a infância, usando o cartão de enfrentamento, questionando, racionalizando, analisando, enfim. Os métodos tradicionais te ensinam a superar o toque usando os mesmos métodos intuitivos que você usa desde criança. Ou seja, não muda nada. Muda um pouco a estratégia, mas o fim é sempre o mesmo. A estratégia é sempre a mesma. As estratégias intuitivas. E por que você está preso no toque? Porque você desde criança usa estratégias intuitivas. Afinal de contas, parece que é óbvio, né? Se eu tenho uma preocupação obsessiva, eu resolvo e me livro. Se eu sinto medo, angústia, eu fujo e me livro, resolvo. É claro que no curto prazo funciona. É claro que o intuitivo é isso. E aí você procura os métodos tradicionais e usa o intuitivo com nova roupagem. Questionamento socrático, cartão de enfrentamento, investigação das causas dos pensamentos obsessivos na infância e por aí vai. São caminhos intuitivos também. Então o problema que acontece com você é o seguinte: você não superou o toque até hoje porque você até hoje tentou estratégias intuitivas e que não funcionam. As estratégias intuitivas te mantêm preso na arapuca, te mantêm preso no padrão de repetição, pensamento automático, ansiedade e reação. Quanto mais você reage, mais você fortalece, mais você torna maior o pensamento obsessivo, maior, mais intenso e mais frequente. Quanto maior, mais intenso e mais frequente, mais ansiedade, mais medo e mais angústia. Quanto mais medo, quanto mais angústia, quanto mais ansiedade, mais você reage. E quanto mais você reage, maiores ficam os pensamentos. E quanto maiores e mais presentes os pensamentos, mais lembrados, mais ansiedade, mais angústia, mais medo e mais reação. Sempre que você reage intuitivamente, como você tem feito desde criança, ou como você aprendeu nos métodos convencionais, você vai estar sempre fortalecendo os pensamentos obsessivos. Aliás, qualquer que seja a sua reação diante dos pensamentos obsessivos, vão torná-los maiores e mais presentes. Seja como você tem feito desde criança, seja como você tem aprendido com os métodos convencionais. Se você reage, você caiu na arapuca. E a reação é o comportamento intuitivo. Cara, o ser humano intuitivamente reage a tudo que incomoda. Claro, acontece que quando o assunto é toque, se você reage aos pensamentos obsessivos, ao invés de você resolver o problema, você torna ele maior. E você tem feito isso desde criança. E aí quando você procurou ajuda, você acaba fazendo isso com outra roupagem, mas está sempre reagindo, 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 reagindo. Buscando alívio, buscando alívio, buscando alívio. Tornando os pensamentos cada vez maiores, mais frequentes, mais intensos e mais lembrados. Ficando cada vez mais ansioso, mais angustiado e mais medo. E você vai e repete o comportamento intuitivo. Sejam aqueles comportamentos que você adota desde criança, sejam os comportamentos que você aprendeu com os métodos convencionais.
Talvez você já tenha percebido que quanto mais você reage, pior fica. Sejam as reações que você faz desde criança, sejam as reações que você aprendeu com os métodos convencionais. Acontece que você, talvez, até me conhecer, não conhecesse outro jeito. Cara, eu não sei, eu sei que não funciona, mas eu não tenho outro jeito, eu não conheço outra forma. A outra forma é contra-intuitiva, é você tacar o dane-se, não tô nem aí, é ignorar, é desconsiderar. Acontece quando você desconsidera de verdade, você sente muito medo. Quando você não rumina, você sente medo. Quando você não verifica, não faz ritual, não checa, não confere, não lava, você sente medo. Quando você não evita, você sente ainda mais medo. Então dá a impressão de ser algo ruim a prática do desconsidero. Porque se eu desconsidero, piora. A novidade é o seguinte, piora no primeiro momento, piora na hora. Mas no médio e longo prazo, você começa a dessensibilizar diante dos temas. Você vai ficando cada vez menos sensível a esses temas. Esses temas vão te atingindo cada vez menos. E quanto menos eles atingem você, quanto menos sensível você fica, menos ansiedade você sente. E quanto menos ansiedade você sente, mais confiança você acaba conquistando. Você começa a ganhar confiança, você começa a acreditar. E vai ficando cada vez mais fácil continuar a prática do desconsidera. Quando você vê com seus próprios olhos que a ansiedade diminui, quando você não reage, zero reação, quando você desconsidera, quando você ignora, quando você vê com seus próprios olhos que desconsiderar funciona, é libertador. Você começa a confiar no método e você começa a confiar em você mesmo. E aí é só continuar. Continua, fazendo assim diante de todos os seus temas. Zere todos eles. Quando todos os seus temas se tornarem absolutamente neutros, eles simplesmente cairão no esquecimento, como um comercial de margarina. Não vai gerar mais medo, nem ansiedade, nem angústia. E o toque simplesmente vira pó, desaparece da sua vida. Não tenha medo de se lembrar dos seus temas daqui 10, 15, 20 anos. Eu me lembro dos meus temas todo dia para fazer vídeo. Acontece que, caso você se lembre de um tema, de repente para contar para um colega o quanto você sofreu, um exemplo, você se lembra como uma lembrança de algo que um dia te causou sofrimento. Você conta para o seu colega, por exemplo, o que você vira as costas, daqui a pouco você esquece de novo, simplesmente porque se trata de algo absolutamente irrelevante. É essa que é a pegada. Dessa forma, e não tem outro jeito, dessa forma você se liberta, você supera, a sua vida se transforma e será libertador. Esse conteúdo te ajudou? Segue meu canal e compartilhe com pessoas que você acredita que talvez estejam sofrendo. Bora lá, hein?